Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Ore ao Senhor, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito e proporcionado à sua vida. Esse momento de você estar aqui, crescendo, sendo orientado pelo Senhor. Paizinho, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela noite, agradecemos pela semana, agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui por sua misericórdia e graça. Que o Senhor continue nos abençoando, o Senhor nos guardando, abrindo a nossa mente, os nossos olhos, Senhor, para todas as questões, ó Pai, que acontecem ao nosso redor, ó Pai, em nossa vida, em nossa trajetória. Pedimos pelo Isaac, que o Senhor venha abençoar o Isaac, Senhor, a Sayonara, Senhor, põe a sua mão sobre essa família querida. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, seja com Eliezer, ó Pai, nessa dinâmica, Senhor, toda a família, Ieda, Senhor. Ó Pai, nós pedimos, põe a sua mão sobre a vida do Robson, Senhor. Ó Pai, nós agradecemos porque o Senhor, ó Pai, tem sido o Deus presente nessa família. E, ó Pai, já agradecemos, ó Pai, porque entendemos que Isaac é um milagre, Senhor, na vida dessa família, em nossa família, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela vida da Dona Maria, que amanhã ela terá alta para a honra e glória do seu santo nome. Guarda a tua serva, Senhor. Agradecemos pela Igreja Batista no Manderó, que se move em oração, intercessão, súplicas por aqueles que tanto necessitam, Senhor, e pedimos que o Senhor continue, ó Pai, nos ajudando, ó Pai, a estarmos na brecha por esses homens, mulheres, jovens, crianças, Senhor, ó Pai, que estão impossibilitados de estarem aqui, ó Pai, orando e agradecendo ao Senhor. Então nós agradecemos por essa oportunidade que temos de interceder. Nos abençoe, Senhor, e todos aqueles que estão nos assistindo sejam amparados por sua poderosa mão, Senhor, e que da mesma forma que somos abençoados aqui, todos esses que estão nos assistindo também sejam abençoados para a honra e glória do seu santo nome. É o que a gente pede em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, nós fizemos uma série aí de mensagens falando, né, sobre alguns princípios, sobre as promessas de Deus, sobre nossas vidas. E aí, a partir daqueles 4 pontos, ou 4 pilares, começamos a falar, a preparar, claro, para nós falarmos sobre cura, né, libertação e batalha espiritual. Dentro desse tema, algumas pessoas dentro de algumas igrejas, alguns pastores não entendem muito bem desta forma, não são muitos, mas não tem esse negócio de batalha, não tem esse negócio de cura, nem de libertação. Outras pessoas já têm uma teologia que você aceitou Jesus Cristo e acabou tudo, não tem mais nada, né? E a Bíblia não mostra nem desse tipo nem do outro. Porém, a gente precisa pensar de uma forma mais equilibrada sobre a cura, sobre libertação e batalha espiritual, que é algo que nos assiste. O grande problema é o seguinte, que diante daquilo que ouvimos, quando nós precisamos retornar à Bíblia, falta argumentos, não é teológico, é bíblico. Falta as pessoas lerem a palavra para aplicar esse sentido em sua vida. Por isso que nós temos algumas pessoas do grupo, não tem nada a ver, isso não tem importância, não é dessa forma, não é desse jeito. E como estamos falando de fé, a fé, ela requer, dentre muitas coisas, uma é o desejo de colocar Deus em primeira instância em nossas vidas. E aí acontece, isso não tem essa primazia. Então as demais coisas a gente chuta. Por quê? Porque na verdade nós não temos estudado a palavra como deveria. E aí algumas questões começam a vir em nossa cabeça. E aí começamos a pensar da seguinte forma: eu estou sendo amaldiçoado, ou estou em pecado, porque isso está acontecendo comigo. E aí você fala assim, poxa, eu estou fora do padrão de Deus, porque isso eu deixei de fazer. E na verdade, quando nós entendemos a palavra de Deus, desde a nossa conversão, do quebrantamento ao arrependimento, nós sabemos que muitas coisas nos acompanham. Quando você tem essa ideia, você começa a entender a libertação que falamos, a cura, a batalha espiritual. Tem gente que está passando por uma batalha espiritual e agora não sabe identificar se é o diabo, se é ele, eu e você, que facultamos muitas coisas e procuramos com nossa própria mão, como dizem Eclesiastes, né? Então nós não sabemos, e isso, né, faz com que o povo de Deus pereça, e não entenda que há coisas que o homem está fazendo porque ele decidiu fazer, vai pagar por isso. A Bíblia fala sobre isso, né? O que o homem planta, ele colhe. E aí você precisa entender, é você que está plantando, é o diabo que está tentando fomentar em sua vida, como foi na vida de Jesus Cristo, para derrubar e tirar, como tentou tirar Jesus do objetivo, da sua meta,
ferramenta, você precisa entender isso. E aí quando você começa a compreender a palavra de Deus, você começa a ter algumas posições. Por exemplo, você não vai mais atrás de profecia, porque profecia é continuidade na vida daquele que se converteu. E aí acontece, você lê a palavra e profecias acontecem em sua vida. Mas tem gente que quer tornar o caminho mais fácil. O que ele faz? Procura profecia. É o caminho mais fácil. Ele não quer entrar no processo de entrega, de busca, de sacrifício, e é esse que é o grande problema. E aí você acha que é mais fácil procurar uma profecia do que procurar a profecia bíblica sobre sua vida. E isso traz alguns transtornos. Pois bem, pode passar aí? Eu quero que você leia comigo, eu tentei, né, tem outros textos, mas eu tentei preparar o estudo com alguns versículos para que você possa estudar em casa. Se você não anotar, se você não escrever, eu espero que sua mente seja boa para isso. Por quê? Porque é algo complexo, mas você precisa ter respaldo bíblico. Não é respaldo do pastor Fábio, respaldo bíblico. Você precisa ir para a sua casa, sentar lá e começar a ler. E aí você vai entender se é teológico ou não, se é bíblico ou não, se o pastor Fábio está falando baboseiro ou não, e se você está no caminho ou não. Então eu tentei colocar em uma sequência que dê para você compreender, tá? Estou com outros textos que a gente vai mudar, mas são textos bíblicos que você precisa ler na sua casa para entender que cura acontece, libertação acontece e batalha espiritual. E aí você vai fomentar a sua identidade em Cristo. Tá? Então, eu comecei, né, eu já mudei esse texto, não esse texto, mas o texto base eu já mudei 4 vezes. Eu falei assim, como é que eu posso fazer para o povo entender e colocar e aplicar no seu coração? Quando você sai dessa casa, quando você sai dessa porta, você sai, como eu saio, com 2 opções. Ou você vai praticar ou você não vai praticar. E não existe meio termo. Ou você sai para praticar ou não sai para praticar. Tiago 1:22. Né? Então eu preciso ter em mente, no meu coração, que você vai sair daqui para praticar. Mas eu sei que na palavra de Deus ensina que, para eu não ficar frustrado nem você, tem gente que vai sair daqui para não praticar. Né? Mas o que acontece? Nós vamos ler esse versículo aí, né? Está em Filipenses 2:12-13. E aí você vai anotar aí, chega na sua casa, você vai ler o texto completo, né? Tomando um cafezinho, longe de todo mundo e fazendo a sua anotação. Vamos lá? Vamos ler todo mundo? Assim, pois... Eu sublinhei não, mas deixei em destaque, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Se você parte de um princípio teológico e bíblico e fala assim, pastor, a salvação é completa, acabou, terminou, pronto, foi fundamentada e dada pelo Senhor, realizada por Jesus Cristo. Ninguém põe a mão nisso porque é obra de Deus, certinho? Agora tem um problema, porque ele fala assim, desenvolver a vossa salvação com... e tremor. Então há uma parte, não é que a salvação dependa de você. A salvação para mim e para você depende do Senhor. Nosso caso é aceitar o convite do Senhor. Aceitando esse convite, ou seja, passando pela conversão, arrependimento, batismo, estou falando de algo interior. Se é que você passou e está dentro da igreja batista no Maneló, que tem gente que passou pelas águas, não tem o selo do Espírito Santo de Deus, não tem conversão, só passou pelas águas. Igrejas, todas elas estão cheias dessas pessoas que não se converteram. Mas, para aqueles que se converteram, para aqueles que mudaram a sua vida, aceitaram esse convite, o texto, ele continua e fala assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não está falando da salvação que Jesus Cristo dá, e só Ele pode dar, mas do princípio que é, eu aceitei Jesus Cristo e a salvação. Então, aceitou a salvação, daí você tem que desenvolver com todo o aparato que Ele nos ensina. A justificação é o primeiro passo, um dos pilares dentro da salvação. Justificação eu não posso fazer por você, nem você pode fazer por você, nem por mim. Justificação é algo que só Deus pode fazer através do sacrifício de Jesus Cristo. O que é isso? Justificação. Aceitou Jesus no seu coração,
parou com aquela balela, aquela falácia, você entendeu o momento em que você aceitou Jesus Cristo, esse é o primeiro pilar. Então, nessa relação com o Senhor Jesus Cristo, que você necessita dessa salvação para ser salvo, e você entende que só Ele pode fazer, vem a justificação de Deus, ou seja, todos estão salvos agora. Amém, amados? Isso é obra do Senhor. Mais duas que dependem não só de Deus, mas de mim. Por exemplo, santificação. Deus pode se santificar a Ele? Não. Mas a gente entra no processo. Se lembra que a gente pregou sobre o processo. Então, quando ele fala desenvolver a vossa salvação, ele está falando de processo. Nesse processo, não é justificação, algo que Deus pode fazer. A gente está seguro, selado. Agora, santificação depende de quem? Do homem. Biblicamente, né, sede santos, porque eu... Pronto, todo mundo está entendendo aí? Não dorme não. Segundo pilar. Então, quando você pega esse processo da santificação, você está trabalhando em sua vida. Você que se converteu, falou assim, eu não quero as coisas do mundo. Então agora eu quero usar o meu corpo, né, para a honra e glória e manifestação do Senhor. Salvação é com o Senhor, desenvolver todo esse processo. A partir da santificação, sou eu e você. Aí a gente bebe, bate na esposa, fuma maconha, fuma droga, a gente não usa a palavra de Deus. Aí você faz o que você quiser, né? Entra no site pornográfico, você canta uma mulher, canta homem, o que você quiser. Santificação tem a ver com 1 Coríntios, 2 Coríntios, aquele que fazia, não faça mais. Está comigo? Não dorme não. E aí acontece santificação. A santificação aí que começa, é algo que está aonde? No desenvolver a vossa salvação. É santificação. A salvação é a obra do Senhor em nossa vida. Justificação, selado, pronto. Agora, santificação depende de mim. Como é que você anda, como é que você se veste, o que você fala, o que você faz, propina, rouba, etc. Pronto, isso é com você. Santificação, o Senhor fala assim, sede porque eu sou. E aí acontece, você precisa entrar. Se você mente, se você faz falcatrua, isso é problema seu e meu. Mas processo de santificação é você que faz. Você faz, o Senhor delibera. Então acontece, é um processo que eu estou e que você está. Terceiro pilar, é a glorificação do nosso corpo. Está no processo. E aí acontece, você vai começar a estudar a palavra de Deus, e ele fala que aquele que começou uma boa obra, ele vai cumprir, ele é fiel para cumprir. Todo mundo está entendendo? E aí acontece, essa parte de glorificar no nosso corpo não é nossa, é do Senhor. Mas aconteceu um processo de quê? Santificação. E aí as pessoas que passam por esse processo, elas entenderam o que é a salvação. E por isso, nesses 3 pilares, ela sabe que ela pode ser curada, ela sabe que ela tem libertação ainda para passar, né? Mas também entende que está numa batalha espiritual. E a gente vai explicar isso, né, devagarzinho dentro do texto bíblico. Se você não tem Bíblia, se você não é rápido para anotar, é importante que você anote, que isso vai fazer com que você olhe o mundo espiritual de uma forma diferente. Vamos lá, pode passar. Leia comigo. Porque Deus... Então veja só, é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar. Você vai entrar no processo de santificação, mas Deus está falando assim, eu vou te ajudar, eu vou realizar em você. O que ele está falando? Que você é um com Ele, como Jesus Cristo nos ensinou. Então quando você está dirigindo, quando você está comendo, quando você está se vestindo, precisa entender que Deus precisa estar no direcionamento da sua vida. Então, partindo desse princípio, nós vamos pensar algumas coisas. Pode passar? O pecado, onde iniciou toda essa batalha espiritual? Como a pessoa, ela pega uma coisa aqui, outra aqui, começa em Gênesis capítulo 3, você vai ter que ler em casa, eu não vou ler esse texto, mas você precisa ler, ali começa a batalha espiritual, ali começa a cura, ali começa alguns princípios, Deus falando como iria ser. Primeiro ponto que você vê nesse texto aí, é o seguinte, não está aí não, é só para você começar. O diabo pegou Eva como? Sozinha. Aprenda, não ande sozinho. Depois que ele conseguiu conversar com ela, foi para onde? Para outra parte da família. Foi conversar com quem? Com o marido. Foi convencido.
O que estava faltando ali? Entender esse princípio que Deus fala vai permanecer até o fim. E aí ele deu uma orientação que você já sabe. Ali Deus vem, você sabe da história, ele vê todo mundo ali, conversa, fala assim, quem te falou isso? Foi a serpente, todo mundo já sabe aí. Ele fala assim, ó, vai ser assim. E aí começa toda essa cura, toda essa batalha espiritual, toda essa libertação. E aí você sabe que foi retirado o casal do jardim, colocado para fora, e aí começou tudo isso. É ali que começa, não foi neopentecostalismo, na Assembleia, Batista, não nada disso, é bíblico. Começou dali. E aí do suor do teu rosto comerás o teu pão, as dores, e começou dali. E aí você já sabe toda a história, porque você está na escola bíblica dominical ou na escola ministerial. Então o pecado, ele abre portas, em Gênesis capítulo 3, para tudo isso que nós estaremos falando. Pode passar? Um outro ponto importante é que existem alguns textos para essa reflexão do que estamos falando. E a gente vai seguir alguns, domingo que vem, quarta-feira, vamos passar outro. Pode passar. Leia comigo. Deixa aí. Se não existe batalha espiritual, cura e libertação, eu pergunto por que Jesus está falando sobre isso aí? Ele fala assim, vigiai, e não é algo dele, é algo para mim e para você. Essa parte é sua, vigiai, o texto está lá, ó. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, é pronto, mas o que é fraco? Paulo fala sobre isso. Quando você vai para a carta de Paulo, você vai ver que a carne, ela tem concupiscência, ela tem desejos, paixões. E aí acontece, é isso que nos faz cair e sair da presença do Senhor. Então, o texto está começando a falar assim, vigiai e orai. Então, é algo que está ali, logo no Evangelho. Pode passar, outro texto. Leia comigo. Outro problema. Se alguns pensadores, alguns pastores falam assim, não tem batalha espiritual. Poxa, não tem cura, Jesus terminou tudo. Amado, Jesus é suficiente, todo mundo está entendendo isso? Agora, o primeiro texto fala, é da nossa carne. É a sua carne quando não melhora, é a minha carne. Então ele fala, o espírito está pronto. Olha, mas olha a carne. Então veja só, Paulo pega e fala assim, aquele pois que pensa está em pé, veja aqui, e aí, como é que fica? Aqueles que falam, não, você não tem problema não, terminou. Explica isso. Paulo está falando, toma cuidado, você que está pensando que está em pé, você pode cair. Você precisa entender o campo que você está vivendo. Vamos passar, outro texto. Leia comigo aí, esse é o maiorzinho um pouquinho, 1 Pedro. Vamos lá? Para que ele nós começamos em Gênesis, passamos ali pelo Evangelho. Agora, alguém poderia perguntar, se não tem batalha espiritual, se não tem cura, não tem libertação, agora a gente está lá, depois que Pedro se converteu, aceitou Jesus, foi bênção, batizou mais de 3.000, agora ele faz uma cartinha. Já não está mais nem Gênesis, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas e João. Agora está nas cartas. Ele escreve isso aí, e aí eu sublinhei lá. Interessante, se não existe isso, ele fala assim, sede sóbrios e vigilantes. É a mesma coisa que Jesus Cristo fala, de uma forma diferente. Ele fala assim, o diabo, vosso adversário, batalha ou não batalha, amados? É adversário. Então ele fala assim, o vosso adversário anda ao redor de quem? Seu, do meu, né? Como o leão que ruge procurando, amados, se não tem batalha, por que ele está procurando alguém? Predador.
E aí ele anda atrás de mulher, anda atrás de filho, anda atrás de casal, solteiro. Ele está procurando. O texto fala que ser vigilante. É você que faz no processo de santificação, é você que é vigilante. Aí você abaixa a guarda, foi o diabo, não foi o diabo. Você precisa entender que você tem decisões a tomar e que você tem escolha. Então você escolheu deixar. Então veja só, o texto está falando assim, olha, seja vigilante, sóbrio e vigilante. O diabo, o vosso adversário. Então há uma luta, né? Ele comigo e com você. Ele está procurando, o texto não fala em plural, ele fala assim, alguém. Alguém é aquele que dá brecha. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Então quem dá lugar sou eu e você. Então você precisa entender como cristão que aplica, lê e aplica a palavra de Deus, que é você que dá. É você que abre a boca para o palavrão sair. É você que abre a boca. Agora, quando você abre a boca e fala o palavrão, você precisa entender que o compêndio bíblico do Novo Testamento, ele fala sobre essa atitude, ele fala assim, que todos nós daremos conta pelo que falamos. E aí não adianta você estar inscrito no hall de membros da Igreja Batista do Bandeira, para o diabo sair, não tem nada a ver. Ele quer saber no mundo espiritual. Você abriu a boca e deliberou que saísse do seu coração um palavrão. Pague por isso. O mundo espiritual é assim, dessa forma. Então ele fala assim, ó, sede sóbrio e vigilante. O diabo, o vosso adversário, ele está procurando. Então se não tem batalha espiritual, alguém precisa explicar esse texto. Vamos colocar mais um texto aí. Pode passar? Leia comigo. O grande problema desse texto é que é duro essa mensagem. Mas eles comparam a nossa crença igual a dos demônios. Você crê no diabo? Você crê em Deus? Pô, fazes bom, é muito bom, fazes bem isso. Até os demônios também creem. Isso não tem diferença. A diferença, se você ler o texto, é obedecer a Deus. Crer que tem um Deus, isso é mole. O diabo também crê, os demônios também creem. O difícil é obedecer. E aí você precisa olhar para a sua vida e entender, eu creio e obedeço, e eu só creio como os demônios creem. Quando nós falamos de cura, libertação, batalha espiritual, estamos falando de profundidade em relacionamento com o mundo espiritual através da salvação. Então você não está salvo porque você fala, você está salvo porque você aceitou o processo do céu sobre sua vida. E aí a batalha espiritual começa porque você deseja seguir e obedecer ao Deus que até o demônio crê, que ele existe. Então é interessante que ele parte de uma falácia para uma prática. Então ele começa a falar assim, olha, o diabo existe sim, né? E é desta forma. E da mesma proporção que você crê em Deus, os demônios também creem. Qual a diferença? A obediência, a entrega, a renúncia. Essa é a diferença. Vamos passar mais um texto aí? Eu estou passando só os textos, tá, amados? Lucas 22, 31 a 32. Vamos lá? Vamos ler lá? Simão. Não, mais rápido aí, vamos lá. Não, isso é mais rápido, não, mais forte, né? Então vamos lá. Simão. Se não tem batalha espiritual, se não tem cura, libertação, Jesus aqui, ele mostra algo que acontece no mundo espiritual, para mim e para você. Jesus está falando assim como um intercessor que ele é, ele fala assim, Pedro, hoje à noite, agora veja só o texto, eis que Satanás reclamou para vos peneirar como trigo. Então veja só, eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Então veja só, ele é intercessor. Jesus é o nosso advogado. Você que está na escola bíblica dominical sabe que ele intercede por mim e por você de noite. Todo mundo está nisso aí? O que acontece? Ele fala assim, hoje o diabo pediu a sua vida. Ué, amados, se não tem batalha espiritual, não tem cura, não tem libertação, por que Jesus, ele pega, fala isso em Lucas 22, 31, fala assim, olha, ele reclamou, ele falou assim, deixa eu tocar nele, é só você pegar o livro de Jó e parece que tem alguma coisa em comum aí, mas é interessante, fala assim, olha, ele
requereu a sua vida hoje, mas eu roguei. Agora veja só que interessante, o que Deus faz, o que Jesus faz, o que você precisa fazer. O texto está assim, ó, eu porém roguei. Quem pode rogar por nós? O Senhor Jesus, está lá em João capítulo 14, 15, 16, 17. E aí acontece, ele fala assim, para que o quê? Fala, a tua fé é a tua fé. Olha, o Senhor rogou, é algo dele. Ele é o nosso intercessor, é algo dele. A tua fé, ele fala assim, para que a tua fé não desfaleça. Então fé pode desfalecer. Por isso que a gente está falando esse ano de fé. E aí ele fala assim, tu pois, olha só amados, leia comigo, tu pois, só depois que você se converter, você pode ajudar outro. Você precisa entender se você é convertido ou não. É algo seu, é algo meu. Batalha espiritual acontece, Jesus tomando conta de mim, de você, e você exercendo a sua fé para não desfalecer nas diversas áreas da sua vida. Isso é com você. Você precisa entender isso. Não é o fato, repito, não é o fato de você ser membro da Igreja Batista de Moneló que faculta você ir para o céu. É um processo, é uma estrutura só. Nós não podemos nem te dar salvação, nem oferecer. A única coisa que a gente fala do caminho. É algo seu. E aí quando você olha para esse texto aqui, você, opa, calma aí, isso é verdade, porque no livro de João, partindo do capítulo 13 e 14, né, o capítulo 15, o Senhor começa a fazer uma oração intercessória, é isso que ele está falando. Agora, tem coisas que dependem de mim e de você, pode passar? Vamos ver outro texto aí em Atos? Então... Esse texto fala mais uma vez sobre isso. O diabo, o texto diz, isso já é em Atos, já o finalzinho do cristianismo ali, eu estou falando assim, pegou Atos, os cristãos como se movimentando. Né? Já não há mais Jesus aí, né? A influência de Jesus, as palavras permanecem. Agora veja só, o texto começa assim, Ananias, porque encheu? Quem encheu o coração? Eles estavam na igreja, Ananias e Safira, entregavam dízimos e ofertas, participavam. Ele falou assim, por que você permitiu? O texto é interessante. Por que encheu Satanás o teu coração? Quando a gente fala de batalha espiritual, cura e libertação, é que o diabo pode encher o seu coração e a mim, o meu coração, se a nossa fé começar a desfalecer. Porque o diabo está enchendo o seu coração? Porque o diabo está enchendo permissão minha e sua. Então, quando a gente fala de oração, de busca, de jejum, é para que o diabo não enche o seu coração. O texto continua, e aí ele fala assim, conservando, porventura, não seria teu, ou seja com o seu dinheiro, sem fazer promessa, sem mentir para o Senhor, o dinheiro não seria seu, pronto, acabou. Agora veja só, ele fez uma manobra todinha, e aí ele vem assim, ó, como, pois, ele assentaste no seu coração esse desígnio? Ou seja, o diabo encheu o coração. Ele fez o quê? Assentar, ou seja, repousar. Ficar, como diz Salmos capítulo 1, bem-aventurado aquele que não conselhos nem se assenta. Ele fez o quê? Assentar o que o diabo colocou no seu coração. E aí é isso que a gente faz. Mas sou eu que faço e você que faz por decisão, nós. Então esse texto está falando que mesmo que alguém esteja na igreja, mesmo que alguém esteja se movimentando, se não guardar o coração, o diabo enche, e a Bíblia nos ensina, guarda o teu coração, porque dele procede. Quando as pessoas falam isso, eu fico pensando como pastor, que quando alguém fala que não há batalha espiritual, não há cura, nada disso, eu acho que elas não conseguiram entender o Evangelho para aplicar na sua vida, e é mais fácil ganhar a muitos com essa mesma visão, porque é fácil. A salvação
foi comprado por Jesus, é um preço alto. O que requer é obediência e sacrifício nosso, de entender que o diabo está todos os dias procurando eu, você, em qualquer área da nossa vida para nos tragar. E aí acontece, a gente abaixa a guarda, abaixa o nosso coração, abaixa a nossa mente, e o diabo vem, acha a casa vazia e faz morada, e a bagaça está toda feita. Pode passar mais um pouquinho aí? O que está escrito aí, amados? Tome cuidado com a sua mente, que a sua mente, ela cria estruturas. A nossa mente é interessante, ela vale da nossa experiência para chegar perto de um padrão que a gente conhece, ou que já está estabelecido. E aí acontece, a nossa mente, ela procura simplificar as coisas. Então o que acontece, quando a Bíblia, ela fala primeiro é primeiro, para a gente é primeiro, mas na Bíblia não tem esse sentido. Quando ela tem o sentido, ela mesma se explica, e ela fala, os primeiros serão os últimos, e os últimos, então ela inverte mesmo. Mas nos céus, por exemplo, a pessoa começa a ver, fala assim, não, peraí, pastor, a batalha espiritual, ou cura e libertação acontece quando? Quando você aceita Jesus Cristo. Então, se eu colocasse nessa estrutura, ou eu colocasse batalha espiritual na frente de cura, o que a sua mente ia fazer? Ah, entendi. Então é cura, libertação, batalha espiritual. Não é assim que funciona no mundo espiritual. Não é assim que funciona. O que funciona é que primeiro o homem, né, a humanidade precisa aceitar Jesus. E daí há de vir as outras coisas. Então a conversão de Pedro, você vê ali a conversão de Pedro, a conversão das pessoas é em primeiro lugar. Nós precisamos entender que a aceitação, eu desejar o convite do Senhor, né, é algo salutar e vai me ajudar nesse processo. Não é você estar na igreja, não é você falar assim que eu sou, não. É os céus falar que você é. É o mundo espiritual falar assim, não, esse tem, né, o sangue do Cordeiro. Então esse negócio de batizar só por batizar, sem ter acontecido uma conversão no seu coração, dá problema. A mente, ela começa a cauterizar e trazer um alívio. Nossa, pô, estou na igreja batista no Monerol, o pastor falou que tinha que batizar, então está tudo certo. Ufa! Esse é um processo bíblico para quem diz que se converteu. Então você precisa entender isso no seu coração. E aí, eu tentei ver como é que eu podia fazer para a gente não estabelecer o que está na nossa mente, né? Primeiro, segundo e terceiro. Então, eu fiz esse negocinho aí, pode passar? Esse é um dos últimos slides. Você está no meio, tem a batalha, cura e libertação. Se você olha para o primeiro que eu apresentei, tem uma sequência. Se eu coloco aqui, não tem como você fazer o que é primeiro. Por quê? Você está no meio. Se aceitou Jesus Cristo, a gente vai conversar sobre isso. Se você aceitou Jesus Cristo, se você passar por esse processo de confirmação e conversão, você está onde? No meio. E a um determinado momento acontece batalha, em um determinado momento acontece a cura, em um determinado momento acontece a libertação. E aí você precisa entender como você está ali no meio, como você está nesse processo. Pode passar. Eu quero ler um texto, depois eu vou ler um outro, você vai abrir na sua Bíblia. Mas leia comigo novamente esse texto. A minha carne, a sua carne, ela é fraca. E eu tenho 10 minutos, eu quero ler um texto com você, em Romanos capítulo 6. Ele é grande e você vai abrir a Bíblia, não está aqui não. Você vai abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 6. As pessoas que não creem e não são obrigadas a crer, cada um tem a sua liberdade, cada um tem o seu pastor e a sua igreja, né? E se você não é dessa igreja, aplique aquilo que é necessário no seu coração. E se você está nos ouvindo de uma outra igreja, segue o que o seu pastor está ensinando, né? Para que não haja confusão em sua mente. Então, o pastor Fábio ensina aqui, mas se tem o seu pastor lá, fica lá, pastor, apóstolo, fica lá. Romanos capítulo 6, ele vai falar uma coisa interessante. É melhor você ler a Bíblia aí, é melhor você compartilhar com a pessoa que está à sua esquerda e direita. Se for visitante, você chama ele para ler junto. Eu vou ler Romanos capítulo 6. Esse texto fala de algo interessante.
E Romanos é algo mais teológico, que ele começa a tratar de detalhes, de pecados mesmo, né? E aí a gente passa direto, mas eu quero ler com você, eu que estarei lendo, a partir do verso 11. Preste atenção aí, valeu? Olha só. Pois, 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. A gente leu sobre o corpo aí. Em corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentro dos mortos, e os vossos membros, está falando de membro, tá gente? A Deus como instrumento de justiça, braço, mão, olhos, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Ele está falando do processo. Então você sim, eu posso oferecer os meus membros, parte de cabeça, pé, braço, novamente ao diabo. Mas vira aí um pouquinho aí em Romanos, e a gente vai começar no verso 19. Diz assim, no capítulo 6, verso 19. Falo como homem, por causa da fraqueza de quê? Isso aí. Paulo está falando, fraqueza da vossa carne e membros da escravidão de pureza e de maldade. Para a maldade, assim oferecer agora os vossos membros para servirem à justiça, para o que, amados? Entendeu? Aqueles 3 pilares que eu falei da salvação, né? Agora, não é a salvação, porque salvação quem dá é o Senhor. A santificação é você que decide o que vai fazer com o seu braço, perna, mão, membros, tudo é você que decide o que vai fazer. O texto continua, porque quando éreis escravo do pecado, estavais isentos da relação de justiça. Naquele tempo, o resultado, que resultado colestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a... Isso, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está falando aí que você pode oferecer o seu corpo, e agora ele fala assim, viva como pessoas que são realmente salvas. Então eu decido o que eu vou fazer com minha língua, com meus olhos, com meu pensamento, na minha internet, aonde eu estou. Sou eu que vivo, e eu decido viver. Agora o texto fala, santificação para a vida eterna. A pergunta é, você é salvo? Quando a gente já fala de cura e libertação, a primeira, pastor, você é salvo. Você é convertido. Você de fato entendeu que outrora, como diz aqui, eu oferecia o meu corpo, né, para fumar um cigarro. Então, eu pegava o cigarro, acendia e colocava na boca. Não foi ninguém que me obrigou a fazer isso. Na minha trajetória de vida, eu estou numa família, né, que eu aprendi a xingar e falar palavrão. Então, foi implementado isso no meu coração. Hoje, como diz em Tiago, capítulo 2 e 3, a minha língua deve ser para o louvor e honra e glória do nome do Senhor. Se você ainda fala palavrão e tem a audácia de falar, eu tenho 14 anos de convertido, então, quando eu olho para você, eu tenho que falar o quê? Não é convertido. Porque o texto está falando que você oferece o seu corpo, tem o poder de oferecer o seu corpo, ainda nas mãos de Satanás, para ser usado como instrumento de injustiça. Então você precisa entender o que você tem feito. Ora, se você vai para Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele fala, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Depois que há uma renovação, conversão, você oferece um sacrifício vivo, santo e agradável. A pergunta é, você é convertido? Você passou por esse momento de arrependimento? Então a batalha espiritual existe. E você que passou por isso, por esse processo, tem que entender, amados, nós temos batalhas todos os dias.
O diabo, para aquele que se converteu, Apocalipse 12, 12, João pega ali o apóstolo João e fala assim: ai de vós, terra, porque o diabo desceu para o vosso meio, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ai de vós, isso é dor, isso é aflição. Ele fala assim: e está no vosso meio o diabo, no meio da terra, no meio das famílias, no meio das igrejas, e há uma situação, ele sabe que pouco tempo lhe resta. O que ele faz? Ele tenta rodear alguns e alcançar alguns. E você precisa entender como está a sua vida. Cura e libertação é um processo. Abre aí sua Bíblia. Antes de finalizar, tenho 3 minutos. E eu prometi a pastora Val que sumiu o horário naquele dia aí. E eu olhei, eu falei 9h42, eu fui calculando aqui, o cálculo deu errado. Mas quando você abre aí em Isaías, capítulo 61, não está aqui, né, não está anotado, eu lembrei agora. Você vai ver o que está escrito aí, Isaías 61, o verso 1. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável ao Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar a todos os que choram. Eu te pergunto, isso é processo de cura ou não é de libertação, amados? Agora, quando a gente fala dentro do texto, e Jesus falando assim, olha, quando você se converter, ajuda os outros. Quando você passar por esse processo de cura, ajuda os outros. Então é necessário que você entenda este processo e se aplique. Deixa eu falar uma coisa, num processo de cura, de libertação e batalha espiritual, eu sei que é duro isso. Você vai perder alguns amigos na sua família, alguns colegas. Você vai perder. Você vai ser o cristão chato, você vai ser o cara enjoado, vai ser a mulher nojenta, porque é isso mesmo. É isso mesmo. Bem-vindo ao mundo espiritual. Por isso que a Bíblia, ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Por isso que quando começa a falar dos princípios da dores, ele fala o quê? Vai estar dormindo. Um será tomado e outro deixado. Filho, você só é responsável por sua esposa, seu marido, seu filho, agora, como um intercessor, como aquele que ora. Agora, as atitudes que eles estão fazendo é problema deles. Não tem como você curar nem sarar para a salvação. Não tem. Você tem como oferecer o que você ganhou, você tem como orar. Agora, a atitude que ele ou ela, o que eles fizerem, eles vão colher. O momento é agora. Agora, como nós lemos aqui, aquele que julga está em pé, aí toma cuidado para não cair. Então, como permanece em pé. Então você precisa entender que princípios bíblicos, ele, como nós lemos aqui em Romanos, ele aponta o que depois da santificação? Depois da santificação é a vida eterna. Então a batalha espiritual que existe, amados, não é para colocar você contra o seu irmão, contra a sua esposa, não, é para você não ir para o céu. A batalha espiritual, em cima de Apocalipse 12, 12, é para você ir para o inferno. Agora veja só, preparado para o diabo, não tem pessoas lá, o inferno foi preparado para o diabo, não foi para você. Mas, aqueles que decidiram não obedecer a Deus, logo decidiram no seu coração, servir e obedecer a alguém, que não foi o Senhor. A Bíblia fala que só há 2 caminhos. Então você precisa entender, você está aqui porque você se converteu, você está aqui porque seu pai obriga, você está aqui porque sua mãe obriga, você está aqui porque o seu marido obriga. Não, filho, você é livre. Agora sabe de uma coisa? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher, ele vai ceifar. Você precisa entender que nessa multidão de igreja, ou de pessoas que estão buscando o Senhor, cada um vai dar conta de si. E as suas atitudes não tem como chegar diante do Senhor e falar assim, isso foi que alguém me fez tropeçar. Não. A Bíblia fala, cada um vai dar conta de si e de suas palavras. Então você precisa entender, você é convertido.
Você tem o selo do Espírito Santo de Deus sobre sua vida? Você de fato é filho de Deus ou você tem 10, 15, 20, 30 anos de servir ao Senhor, mas as suas atitudes totalmente adversas, não tem nada a ver como filho de Deus? Eu que tenho que responder isso, filho. Você que tem que responder. Eu tenho que saber, eu sou um pastor 71, vagabundo, safado. Eu tenho que responder isso por diante do Senhor. Quem sou eu? Acabar com essa meninice, achar que está enganando o Senhor como Ananias e Safira. Aqui você levanta a mão, adora, mas lá serve ao diabo. Você tem que decidir a quem você serve. A batalha espiritual é para tirar os santos da graça, tirar os santos da segurança. Bíblia, vamos usar a Bíblia, de repente o pastor fala, Bíblia, a Bíblia fala que o Senhor não tardasse a sua vinda, até os eleitos ficariam. Eu não sei como tem pastor ainda e liderança que ensina que não tem batalha espiritual, que não tem cura e libertação, se o texto fala assim, ó, se o Senhor não tardasse, demorasse, atrasasse a sua vinda, até quem eleito se perdia. Deus está dando tempo para mim e para você. Amém? Ele está dando tempo. Vamos tomar vergonha na cara. Vamos ler a palavra de Deus. Fala assim, Deus não vai passar a mão. E a Bíblia fala, o Senhor não terá ninguém por inocente. Quando a gente fala de cura, libertação e batalha espiritual, filho, a gente fala isso, pau que bate em Chico, bate em Francisco, bate aí, bate aqui. Não tem, o pastor pode pregar, orar, mas se não tiver uma vida em santificação, vai ficar. Gente que está na igreja vai ficar, não adianta levantar a mão, não adianta. O Senhor quer, é um coração que é contrito, é arrependido, quebrantado. É isso, a batalha espiritual não é porque já tenho alguém no inferno, não, a batalha espiritual é para aqueles que já estão no Senhor, e aí o que o diabo quer é assim, tirar desse caminho, dessa jornada, dessa santificação, é por isso. Amados, a coisa mais fácil que tem é para uma liderança não ter jornada de oração, jejum, não falar de monte, não falar de leitura bíblica, é a coisa mais fácil. A gente vem aqui, prega, vai todo mundo para a sua casa, show! Mas deixa eu falar, eu não posso fazer isso. Eu tenho que apertar você de tal forma, como diz a carta de Pedro, dar uma sacudida, porque quando você chega na sua casa, no seu trabalho, duas pessoas estão lá, Deus e o diabo. Dos céus, duas autoridades, né? É Deus e o diabo, vendo o que você faz lá, e o que você faz é o que vai definir o lugar onde você estará. Eu não posso de forma nenhuma ser leviano quanto à sua vida, e a Bíblia fala que só temos uma. Surgiu uma teologia aí que, olha, se você não for na primeira chamada, no Apocalipse tem a segunda. Filho, não tem segunda chamada não cai nessa não, é a primeira. Ah, mas tem uma segunda chamada. Não tem segunda chamada. O Senhor vai chegar, quem tem que subir, sobe, quem tem que ficar, fica, e a bagaça está feita. Então acontece, só tem dois caminhos, o que você faz na sua casa, o que você lê, o que você está fazendo, no que você está buscando. Deus está olhando não o que você faz aqui, está olhando o que você faz lá no secreto. Mas o diabo também. Nós colocamos aqui para que você pudesse ler que Jesus Cristo falou que o diabo chegou lá e falou assim, deixa eu pegar Pedro. Você acha mesmo que você tem imunidade espiritual de tal forma que o diabo não chega lá e fala assim, ó, Romero ali, Senhor, deixa eu pegar ele. Não, que é isso? Tem um sangue. Está em cima. Sobre ele, até a planta do pé, está com sangue do meu filho Jesus. Está coberto, está selado. Está vendo o coração? Você não pode ver, mas eu vou deixar, só abrir a brechinha, está lá? A palavra que eu deixei lá, a minha palavra, diz assim, que foi selado. Está lá. Agora, amados, tem gente que não quer ser selado, que não quer estar nos céus, e quer viver uma vida de qualquer forma, qualquer jeito. Saiba, porém, que essas pessoas não alcançarão benevolência do Senhor. Você serve a quem? Batalha espiritual tem a ver com maturidade, despertar. E eu prego aqui e amanhã já vou falar assim, o que eu preciso fazer para continuar em santificação, independente da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa, da igreja. Eu preciso estar em santidade, porque não tem a ver com você, tem a ver com o meu relacionamento com o Senhor. Então você precisa entender isso. O diabo sabe, e Deus sabe o que você faz no secreto. Se o que você faz
É para a honra e glória do nome do Senhor ou é para manifestação do diabo sobre sua vida? É você que faz, é você que planta, é você que decide, é você que chama. É você. Então eu preciso entender isso. E filho, eu sei que é duro, mas na batalha espiritual você não pode batalhar por ninguém, você pode ajudar. Batalha espiritual é algo que o Titanic afundou. E aí eu ponho em Gênesis capítulo 3, né? Houve alguém lá do maquinista, o negócio foi para o brejo. E agora é o seguinte, entendeu, Jorge? Tu vai para lá e eu vou procurar um pedaço de pau para ajudar aqui, porque não dá para ajudar. Agora, se eu consigo me manter em pé, eu falo assim, Jorge, vem para cá, tem uma pontinha aqui para você. Então o que acontece? Nessa bagaça toda a gente encontrou aquele que nos dará a salvação, Jesus. O que a gente faz? Começa a chamar. Ontem teve o evangelismo, né, no lado do Parque Royal. Amados, aquilo é para quê? Para um programa? Claro que não. Aquilo é o que a palavra de Deus fala. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que é que eles fizeram? Estão chamando pessoas. Não, não quero não, só uma oração. Show! Mas, como Noé, a portinha está fechando. E só quem obedeceu ao Senhor e entrou, vai ficar. Então você precisa olhar para a sua vida e falar assim, como é que está a sua vida lá? Lá onde você está. O que você faz? Define que você é filho de Deus ou não. Então nós queremos falar para aqueles que são filhos de Deus. Pastor, mas eu quero ser filho. Então, se converta, como Jesus fala para Pedro, se converte. Vamos se converter. Esse é o primeiro processo. E aí não tem para ninguém, é o primeiro processo. E a batalha espiritual ela vai seguindo, mas a batalha espiritual é para aqueles que estão no Senhor. E o diabo enxergou alguma possibilidade de tentar tirar ele. Porque a Bíblia fala que o Senhor está atrasando a sua vinda, né, não adiantando, para que aqueles que estão ainda aqui como eleitos permaneçam. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. À noite a gente vai continuar, quarta-feira, domingo. Mas filho, você precisa entender. Como você está no mundo espiritual? Te largou a Deus há muito tempo. Como é que está aí? A cura ela pode ser duas, né? Tanto físico como espiritual. A libertação é na carne e também na alma. Tem gente que passou pelas águas, mas está aprisionada até hoje. Não conseguiu sair de vícios. Eu não estou falando só de drogas não, tá, amados? Eu estou falando vários vícios que tem. Nós vamos tratar muito mais, a Bíblia fala sobre as paixões, as nossas paixões. E a gente precisa entender quais são as nossas paixões. Feche seus olhos e peça ao Senhor, Senhor, a gente vai ter esse estudo aí. Eu queria entender o que precisa ter cura, o que eu preciso me libertar, que está me aprisionando. Quais são as batalhas que eu preciso vencer? Sua palavra diz, vigiai e orai, sede sóbrio e vigilantes. Eu quero entender, ó Pai, na minha vida, aonde eu estou dando brecha? Aonde eu estou vacilando? É o que eu estou fazendo, não é o que outro. O que eu estou fazendo que atrapalha a sua glória, que atrapalha a sua manifestação, o seu cuidado, o que é? É duro, amados, depois que você findar a sua vida todinha, você analisar e falar assim, poxa, agora eu sei para onde eu vou, e não é para os braços do Senhor. É o momento de você analisar, e não ter dó de você, falar assim, eu não passei pelo esse processo, eu ainda preciso ser curado, eu tenho um ódio, raiva, rancor de pessoas. Filho, a Bíblia fala isso, eu não coloquei aqui, mas a gente fala assim, olha, não se ponha só sobre sua ira. Tem gente que está irada, permanece irado, e a Bíblia fala, raiz de amargura. Filho, com todo o amor, se você tem raiz de amargura, você não está salvo. A raiz de amargura é aquela que você sobrepõe em Deus. O que é isso? Você diminui a graça de Deus e sobrepõe a angústia, a aflição, o ódio que está no seu coração, o rancor.
E a graça do Senhor não pode se manifestar, não é porque Ele não tenha poder, é porque eu decidi que Ele não manifestasse. Olhe por você. Para de orar por outro um pouquinho, para de orar e comece a orar por você. Olhe para você, vê se está no caminho certo. Pai, nós agradecemos por esta manhã, pedimos que o Senhor abra os nossos corações, nossas mentes, que o Senhor trate, ó Pai, aquilo que precisa ser curado, Senhor, ó Pai, como diz Isaías 61, que o Senhor liberte aqueles que estão, ó Pai, como diz em Atos, e ó Pai, em Isaías 61, aqueles que, ó Pai, estão algemados por Satanás, Senhor, e o Senhor já deu a chave para eles saírem. Pedimos por aqueles que estão vivendo batalhas espirituais, Senhor, por manter sua integridade, o seu caráter, a sua devoção, a sua adoração ao Senhor, por se manterem, ó Pai, obedientes à sua palavra, independente de qualquer coisa, que o Senhor venha ajudá-los, Senhor. Nós pedimos, nos dê força em nome do Senhor Jesus, para continuar esta jornada. Retira do nosso coração o rancor, a ira, o orgulho, a prepotência, Senhor, a altivez, ó Pai, a autoconfiança. Nós pedimos, Senhor, em nome do Senhor, ó Pai, como foi com Pedro, que essa palavra em que o Senhor deu para Pedro se converter, que possamos ter no nosso coração, se converter, ó Pai, converter a nossa carne, Senhor, ó Pai, agradecemos, porque no Espírito o Senhor já começou a trabalhar, Senhor, mas a carne é terrível, Senhor, e pedimos que o Senhor venha nos ajudar nesse processo. Assim oramos e agradecemos por sua bondade, a sua graça sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.